Por que minha luthieria não tem fachada? Fala galera, beleza? Pode Araújo na área. De novo tossindo, hein? Eu ainda vou conseguir gravar um vídeo pra vocês sem tossir. Vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é muito comum acontecer isso, de me perguntarem isso. Sempre é o cliente que está conhecendo agora. Então, a gente tem uma demanda muito grande em algumas redes de divulgação, algumas redes que as pessoas nos conhecem e eles entram em contato. E o cliente que não conhece, a gente nunca teve contato, não foi por indicação, às vezes ele fica meio perdido. Aí ele pergunta, nossa, mas eu não vi nenhum lugar, nenhuma fachada, a localização, já passei por perto no bairro, mas nunca vi nada. E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês o porquê e que isso é 100% intencional, tá? Foi algo que eu aprendi e puxei isso para a loteria, de não ter fachada e não ter nada de divulgação desse aspecto do espaço físico da oficina. Vamos lá, por que eu optei e qual foi onde eu aprendi isso e as dificuldades que eu vi que me levaram a pensar dessa forma. Deixa eu virar o microfone, que eu nunca sei o lado certo. Eu sei que tá passando um caminhão aí fazendo barulho. Então vamos lá, eu já trabalhei, já convivi com quem trabalhou muito tempo e já vi a realidade de você ter uma oficina aberta. Eu costumo dizer que seria boca de rua, né? Venda boca de rua. Boca de rua que seria que está na boca da rua, na calçada. Então, comércio aberto. Então, eu já vivi muito tempo, já trabalhei em comércio de rua. E qual é a dificuldade que eu via nesses ambientes? É a dificuldade de você conseguir parar para se dedicar 100% naquele problema que você tem para resolver. Que nem eu trabalhei muitos anos em lojas. Então, na loja, você está na loja e você está fazendo um serviço e aí você também trabalha na loja. Então, você acaba tendo que atender cliente. Então, às vezes, você tem que parar o que você está fazendo, ir atender um cliente, e depois você volta. E às vezes você volta para o serviço, aí você já está com a cabeça em outro lugar, aí você vai ter que atender um outro cliente, aí às vezes a loja está lotada, às vezes você dá um prazo para fazer o serviço e não consegue cumprir por causa do movimento da loja. E muitas das vezes você não consegue entregar uma qualidade que seria uma qualidade, um serviço realmente de qualidade por causa dessa demanda e dessa bagunça que é esse ambiente aberto. Eu já tive luthieria também aberto, em loja também, mas mesmo sendo só luthieria, a gente tem ali o problema das pessoas que estão passando pelo local. Então, se você está num ambiente compartilhado, vai ter pessoas fazendo outros serviços ao seu redor e eles vão vir conversar com você vai ter que dar atenção, você vai ter que conversar e isso acaba atrapalhando um serviço que você deveria estar dedicado ali 100% naquele serviço. Outra questão é a questão de um ponto comercial, por exemplo, você fica restrito ao horário comercial. Então é uma coisa que me prendia, que eu também não gostava. Não estou dizendo que você trabalhar em boca de rua, que a gente fala, em loja aberta, seja algo ruim, muito menos que não haja qualidade no serviço pelo profissional que é prestado nesses ambientes, tá? Não entenda isso. É que eu optei realmente em viver 100% da loteria. Então, meu modelo de negócio não funcionaria dentro de um ambiente compartilhado com outros segmentos ou até uma loja mesmo. Então, o meu modelo de negócio não comporta. O porquê? O meu modelo eu gosto de trabalhar com horário agendado, eu gosto de dar uma atenção para o cliente, eu gosto que o cliente entre no espaço e tenha o tempo que ele precisar para falar, para contar o que ele está precisando, para a gente identificar juntos o problema, sem interferência de ninguém que está do lado, dando palpite ou conversando. Eu gosto que o cliente tenha um ambiente para ele testar o instrumento dele sozinho. Ele ligar o equipamento, eu deixar ele sozinho aqui, ele testa, ele sente. Muitas vezes eu já vi acontecer muito de ter um outro guitarrista no mesmo espaço, aí a pessoa vai testar o instrumento, ela acredita, ela acha que ela não toca muito bem, ou às vezes realmente é um iniciante, e ele fica meio acuado, fica meio sem graça de testar o equipamento. E aí ele leva o equipamento e depois ele te fala, pô cara, quando é assim ainda é cliente bom, que é aquele que fala, não gostei muito disso, dá pra gente resolver. E aí tem um cliente ruim que é aquele cara que
ele teve a oportunidade de fazer o teste, de olhar as coisas, e ele prefere falar mal do serviço do que comunicar e resolver mesmo, né, aquele defeito. E isso pode ser evitado se ele estiver sozinho, porque ele tem a liberdade para testar, para falar o que ele tem que falar. Ah, eu queria testar no meu pedalboard, tá bom, na hora de retirar o instrumento, traz seu pedalboard, às vezes quer tirar uma dúvida. E o fluxo de pessoas andando, o fluxo de pessoas falando, isso atrapalha esse tipo de atendimento que eu sempre gostaria de ter, né? De tanto eu ter quando eu for no local, eu também fornecer esse atendimento. Então esse é o motivo da gente não ser uma luthieria aberta. É simplesmente por isso, para a gente poder ter a privacidade de poder trabalhar e atender da melhor forma possível. Existe pós e contras. O pós é isso, só tem esses benefícios, são os maiores benefícios que a gente tem. E o que, na verdade, só tem benefício, tá? Trabalhar dessa forma, tá? O que alguns podem entender como algo ruim é você perder o fluxo. Por exemplo, eu tenho a luthieria, se você encontra o endereço meu pela internet, facilmente você encontra. Porém, se você chegar até o portão e você chamar, você soltar rojão, dar pirueta, bater palma, trazer um carro de som, telemensagem, você não é atendido. Então a gente não sai para atender. Não tem atendimento. Não adianta chamar. Se ficar apertando a campainha, muitas vezes a gente desliga a campainha e a gente simplesmente não faz o atendimento na porta da oficina, porque isso atrapalha. Então, às vezes, você tá passando pelo local e fala, tô com um probleminha aqui, já vou lá resolver. E geralmente o nosso problema é maior do que o dos outros. Então, para evitar pessoas que acham que o problema dele é mais urgente, é mais importante que qualquer outro problema, e que se ele não verificou isso antes de trazer, antes de dar problema, se ele não fez uma preventiva, se ele espera tudo quebrar para daí arrumar na hora que quebrou, então aí é uma questão pessoal dele. A gente não pode estar ali à disposição da pessoa 100% ali de horário. Então é por isso que a gente atende fechado. Então algumas pessoas já me falaram, poxa, mas aí você perde, porque se você está no centro da cidade e você tem um ponto aberto, você tem fluxo de pessoas passando o tempo todo. Então a chance do cara passar e falar, puta, lembrei, vamos supor, uma luthieria dentro de um shopping. Ah, eu vou aproveitar que eu vou no shopping e já vou levar uma guitarra, já vou levar lá naquela luthieria. Eu acho super válido, é um modelo de negócio fantástico. Não é o meu modelo de negócio. O meu modelo para funcionar, por exemplo, num lugar assim, eu teria que contratar a recepção para atender o cliente. Ia cair numa questão que eu não gosto, que eu não concordo, que é você deixar o instrumento para o luthier fazer a avaliação e depois ele te passar o valor e a avaliação que vai ser feito depois. É um modelo de negócio que eu não gosto. Muitos funcionam dessa forma, ok, beleza, nada contra, mas não é o meu modelo de negócio. Eu, como músico, quando eu levasse um instrumento para uma luthieria, eu sempre gostei de saber o que vai ser feito. Então, o que vamos fazer? Tá com problema na elétrica. Tá bom, vamos ver. Abre na minha frente, olha o que vai fazer, explica. Eu gosto de entender, eu gosto de saber o que vai ser feito no instrumento. Então, esse não é o meu modelo de negócio. Então, para trabalhar em alto fluxo, a gente acaba sendo obrigado a fazer isso, porque são muitos instrumentos, muita gente, muito movimento. Então, ou eu teria que ficar mais na linha de frente de atendimento para poder passar as informações técnicas corretas para os clientes, ou eu teria que ter uma galera trabalhando comigo, eu teria que montar 5, 6 bancadas, 5, 6 pessoas, isso eu iria perder o controle de qualidade do serviço, eu teria que treinar as pessoas, não que eu vá perder, mas eu vou ter uma demanda de energia maior do que eu estou disposto a aplicar no negócio, entendeu? Então, o que teria que fazer? Vamos falar sobre esse modelo de negócio. Eu tenho uma loteria, eu atendo num lugar fluxo aberto, só chegar e marcar horário. Tá, eu posso ficar na linha de frente fazendo orçamento. Opa, tudo bom, deixa eu ver. Ah, tá, isso aqui você precisa fazer isso, isso e isso. Beleza. Faço a ficha do cara, qual que é o prazo? Primeiro que o prazo já ia ser impossível cumprir um prazo de 24 horas. Teria que dar o prazo, esse aqui, deixa eu ver na fila, tem tanto serviço na frente, você vai ficar para daqui 2 dias. Beleza? Beleza. Eu teria que pegar esse instrumento, passar para alguém e falar, desmonta, faz isso, isso, isso e isso. Beleza. E eu ia ter que correr esse fluxo. O que iria acontecer? Na real, a maioria dos instrumentos eu não colocaria a mão, não ia conseguir fazer o serviço, e isso não tem problema nenhum, porque eu acredito que é possível você ter uma oficina e treinar ajudantes e até formar luthiers melhor do que você mesmo.
Então eu tenho a capacidade, por exemplo, de ter um ajudante e ele ser muito melhor do que eu. Eu consegui formar ele nesse ponto para ser um luthier muito melhor e eu consegui passar os serviços para ele, eu consegui apenas cuidar do operacional, do atendimento, que é a cara mesmo da D&B, que é eu que tenho que estar fazendo mesmo. É a cultura, né, da empresa, eu já tenho a minha cultura da empresa. Então é possível que isso aconteça. Na D&B Luthier, isso não é um plano que vai acontecer. Pode ser que aconteça de acordo com o aumento de demanda, mas não pretendo fazer, não é o que eu quero, não é o modelo de negócio que eu quero, mas não posso dizer que nunca vai ser. Mas no momento eu não demando dessa energia toda para dedicar e fazer esse treinamento para ter essas pessoas, né, treinadas para esse tipo de serviço. Então, em resumo, era para ser até um vídeo mais rápido, acabou enrolando um pouquinho, mais sobre isso, por que a nossa luthieria não tem fachada. E justamente por isso, por questão do atendimento, para você ter uma liberdade de ser atendido individualmente, a gente poder resolver realmente o seu problema. O que acontece? A gente tem uma demanda grande, a gente mantém o prazo de 24 horas, então a gente trabalha com atendimento com horário agendado. Eu trabalho hoje, por eu não estar no lugar, num grande centro comercial, hoje eu consigo atender antes do horário comercial, depois do horário comercial, eu atendo final de semana, eu atendo à noite, eu atendo feriado, eu atendo qualquer horário. Então eu consigo ter essa agenda flexível dentro do possível para fazer essas entregas em 24 horas. O que provavelmente tudo está caminhando para isso, é que o prazo vai manter 24 horas, mas o que está dizendo para a gente esse ano, pela demanda de serviços, é que vai começar a ter um prazo um pouquinho maior no agendamento. Então, por exemplo, se você me mandar uma mensagem hoje é terça, hoje é quarta-feira. Se você me mandar uma mensagem hoje na quarta-feira, beleza? Você me mandou uma mensagem hoje, esse vídeo vai às 8 horas, vamos dizer que seja 8 horas agora, eu esteja fazendo. Eu estou gravando agora à tarde, agora é 16, 17 horas mais ou menos. Então vamos dizer que você me mande mensagem às 18 horas, hoje você me mandou mensagem hoje às 18 horas. E você me manda, tô precisando de fazer um orçamento, tal, no setup, numa guitarra, no contrabaixo, no violão, seja qual for o serviço. Eu vou te perguntar o período que você deseja ser atendido, se é de manhã, de tarde, de noite. Então, por exemplo, se você me mandar falando que o seu melhor horário para atendimento é no período da manhã, eu consigo te atender já amanhã na quinta-feira. Então eu tenho um ou dois horários, eu preciso ver na agenda, mas eu acredito que eu tenho dois horários, um antes do expediente tradicional, é um horário fora do atendimento tradicional, que eu tenho um horário amanhã às 8 horas, se eu não me engano, eu não lembro se é 7 ou 8 horas da manhã, e eu tenho um horário às 10 horas da manhã. São dois horários só que eu tenho para amanhã, por exemplo. Se você precisar do atendimento amanhã, que seria na quinta-feira, no período da tarde ou no período da noite, eu já não conseguiria te atender. Eu conseguiria, dependendo da sua disponibilidade, encaixar algum horário para poder te dar esse suporte e te atender. Então, o que está caminhando? Está caminhando para a gente ter que estender um pouco mais. Então, nessa semana eu já consigo. Agora, quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Na segunda-feira eu não consigo atender em nenhum horário mais. Então, se você me mandar mensagem na sexta, mandar mensagem no sábado, mandar mensagem no domingo, na segunda-feira não vai ter atendimento. Porque eu não consigo atender, eu estou com a agenda lotada. Então, você vai ter que ficar um dia a mais à espera. Você vai ficar à espera para terça-feira. Terça-feira eu tenho 3 a 4 horários. Então, a gente vai encaixando e vai adaptando. Agora, imagine se isso fosse aberto realmente ao público. Não ia conseguir atender de forma nenhuma. E a gente está caminhando para isso. O futuro da D&B está caminhando para a gente estender pelo menos 48 horas para conseguir o agendamento. A entrega do serviço sempre vai ser em 24 horas. Mas o agendamento a gente está caminhando para até 48 horas. Então você mandou mensagem na segunda, você vai conseguir o atendimento entre terça e quarta-feira. No mesmo dia, praticamente impossível hoje. Então a gente está caminhando para isso, a gente não vai mudar de maneira nenhuma o prazo de 24 horas. E o que caminha no final da loteria é o atendimento somente por indicação, quem já é cliente e por indicação, que seria um próximo estágio que vai acontecer com a D&B.
Para a gente não ter que aumentar esse fluxo, a gente vai limitar e não vai mais começar a pegar serviços novos. Vai ter que não poder pegar mais clientes novos e trabalhar só por cliente por indicação. Então é mais ou menos isso. Acabei falando outras coisas, outros projetos, mas é mais para explicar o porquê que a gente não tem uma fachada, uma loja aberta, e a gente optou nesse modelo de negócio. Todos os modelos de negócio são válidos, se para cada um que faz vale a pena, acha bacana, então tudo é válido. É que o meu modelo de negócio é esse. Beleza? Valeu demais, galera. Tamo junto.